Nós vamos falar sobre um tema que eu considero muito importante e sempre que a gente fala desse tema, parece que os cristãos eles somem, né? Eles dissipam. Pode ver aqui, ó, olha do seu lado aí, se você falar, dá um abraço no irmão que está atrás de você, você vai ver que não tem irmão atrás de você. Mas dá um abraço aí, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, deseja uma bênção de Deus. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, amém? Olha, irmãos, não se deixe enganar, a igreja de Cristo nunca foi vista pelo tamanho dela, viu? Ela foi vista pelo engajamento, pela paixão que eles tinham por Deus, pelo compromisso com a palavra e também o compromisso que eles tinham com uma vida de oração. Amém? Eu sei que hoje, no mundo moderno, aí, as pessoas elas querem ter grupos que ela se identifique, que ela vai junto em galera e todos começam a adorar junto ao Senhor. Isso é muito bom. Mas, na verdade, o que forma a igreja são aquelas pessoas que são fiéis. São pessoas que não necessariamente vão ter vigor para pular num louvor, não é verdade? A gente sempre vê histórias de pessoas mais idosas que estão lá em oração por uma igreja, por uma congregação. Eu lembro quando a Má era viva, né, que ela ficava lendo a Bíblia com uma lupa, e ela levou todos os filhos para Deus, pelo menos os que estão no Brasil, até onde eu sei, né, todos encaminhados no Evangelho. E isso faz um cristão ser fiel e amar a obra de Deus. Então, a gente não pode se deixar iludir pelas coisas que os nossos olhos veem. Até porque nós falamos no culto passado, né, sobre a cobiça dos olhos, aquilo que o mundo quer colocar como se aquilo fosse algo que nós devêssemos desejar, que a gente não pode deixar, não pode abrir mão. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso porque, independente do número de pessoas, independente de quem veio ou quem não veio, esse é um tema fundamental para a tua saúde, para a saúde do seu relacionamento com Deus, para a saúde do relacionamento com a sua família, para a saúde dos irmãos aqui no corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre construir uma vida de oração. Eu gostaria de lembrar que lá no primeiro culto, o pastor chegou a citar sobre a prioridade, né, do cristão. Qual que é a prioridade do cristão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas seriam acrescentadas. Depois nós falamos sobre desenvolver o caráter de Cristo em nós, e falamos sobre amadurecer a nossa fé. E por último, no nosso último culto, nós falamos sobre a palavra de Deus, o compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus. E eu me lembro de ter dito logo no começo que existem duas coisas que são fundamentais para a vida cristã. O primeiro é o compromisso com a palavra de Deus, mas o segundo é a nossa vida de oração, amém? E aí, quando nós vamos tratar desse tema, nós temos que olhar para nós mesmos e falar, Senhor, como eu tenho levado, cultivado, construído a minha vida de oração? Irmãos, eu não sou muito velho, também não sou muito novo, mas eu tenho chegado à conclusão, até falei com o Boaz ontem, quando a gente terminou o ensaio, que tudo que a gente faz tem que se mover em oração. Tudo o que nós fazemos, nós temos que regar com oração. Não adianta, a gente pode fazer qualquer movimento social, a gente pode até criar um partido político para tentar botar o Brasil no caminho certo, a gente pode tentar criar um grupo cristão que fale, agora nós vamos ter uma igreja relevante, nós vamos ter um movimento que atrai esse público, aquele público, e nós vamos fazer dessa forma. Mas, irmãos, se não tiver oração, se isso não for direcionado por Deus, se não tiver a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo, essas coisas não vão fluir, pelo menos aos olhos de Deus. Talvez dê certo no planejamento humano, mas eu gosto muito de uma frase que o pastor falou uma vez. Nós estávamos na igreja de Goianazes, e ele falou que a igreja ela é edificada com base numa obra sobrenatural. Igreja não é natural. Porque se fosse algo natural, você pegava um empresário que tem muito dinheiro e falava, pronto, comece uma igreja. Ele ia comprar um baita de um templo, ótimos instrumentos, ia pagar os instrumentistas, os caras iam sair da pão para receber lá. Estou brincando. Mas aí você ia ver uma obra humana, mas vazia do Espírito Santo. A gente vê lá no Antigo Testamento, quando tinha o templo, né, quando foi a consagração do templo, e Deus encheu aquele lugar, e aquele lugar ficou de uma forma que ninguém podia entrar, e as pessoas prostradas, mas lá para frente você vê que o templo, na verdade, virou uma ocasião. Não tinha mais a presença de Deus do jeito que teve nos templos de Salomão, por exemplo. E aí, de repente, a gente vê o templo sendo inaugurado em Cristo,
onde o templo sou eu e você, onde a igreja somos nós, onde a igreja são pessoas, onde a igreja foram pessoas que foram transformadas por Cristo. E aí eu comecei a pensar logo de cara, irmãos, não quero chegar na conclusão para falar isso, mas é impossível você se dizer um cristão e você não ter uma vida de oração. Porque oração envolve relacionamento. Oração envolve você se aproximar do Pai. Oração envolve você reconhecer a sua realidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Eu já queria entrar logo no primeiro ponto, onde Jesus nos ensinou a orar. E a passagem que todos já sabem qual passagem é essa, é exatamente a oração do Pai Nosso, amém? E eu sei que todos sabem recitar de cor e salteado essa passagem, mas eu gostaria que a gente pudesse ler com reverência essa passagem, não sendo só algo que a gente fala da boca para fora, mas que a gente ouvisse o Espírito Santo ministrando essa palavra ao nosso coração. E quando Jesus chegou para os discípulos, isso está lá no meio do Sermão do Monte, capítulo 6, do 9 ao 15, ele falou assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Ele termina a oração e ele continua. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Em Mateus, antes desse trecho, do 9 ao 15, lá em Mateus 6, do 5 ao 8, Jesus também ensina algumas coisas sobre oração que eu acho interessante a gente trazer para esse contexto, já que nós estamos falando que Jesus nos ensinou a orar. Ele fala o seguinte, ele fala, quando vocês orarem, vocês não devem ser como os hipócritas. Jesus olhou para os seus discípulos e falou, não sejam como os hipócritas. E aí você tem que pensar, o que o hipócrita faz? E Jesus falou, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Deixa eu orar sentado aqui, né? Senão eu vou ser hipócrita. Não é isso que Jesus está falando. A fim de serem vistos pelos outros. Esse é o problema. Quando a nossa vida de oração ela está sendo feita para os outros verem. Quando nós estamos nos armando de armas que parecem espirituais para as pessoas olharem para nós e dizerem, nossa, esse cara é um cara espiritual. Então Jesus já estava ensinando os discípulos logo de saída, falando, não orem como os hipócritas. Os hipócritas, eles querem aparecer. Como um seguidor de Cristo deve orar, irmãos? Jesus, ele continua e fala, quando você orar, você deve ir para o seu quarto, deve fechar a sua porta e orar ao Pai em secreto. A oração aqui vai trazer algo que Jesus também trabalha nesse trecho, que é a recompensa. Quando nós estamos na prática da oração, existe uma recompensa. Até os hipócritas têm uma recompensa. Vocês acreditam nisso? Porque Jesus falou, né? Ele falou assim, aquele que está lá apresentando uma aparência piedosa, ele já tem sua recompensa, porque ele foi visto pelos homens. Então os homens olham ele e falam, nossa, esse é um homem de Deus. Aquela é a recompensa dele. Mas um cristão, ele deve se reservar, ele deve tirar um tempo, ele deve ir para o secreto, ele deve buscar a Deus na sua intimidade. É você e Deus. Nossos avós podem orar por nós, nossos pais podem orar por nós, até quando nós tivermos nossos filhos podem orar por nós. Mas aqui Jesus está convocando cada um a entrar no seu quarto, fechar sua porta e buscar o Pai que está em secreto e te ouve em secreto. E essa é a recompensa daqueles que buscam a Deus em secreto, que cultivam a sua vida de oração, que criam seus próprios altares, como nós lemos ali na história de Jacó. E Abraão também, vários homens de Deus que resolveram ter um momento na presença de Deus e foram impactados. Nós recebemos, irmãos, a nossa recompensa nesses momentos de intimidade. Para a gente trazer um exemplo mais real, eu não sou o cara que me empenho muito em oração. Eu lembro que o Bruno falou sobre a leitura bíblica, né? E ele falou que ele é um cara ansioso, ele não consegue parar e ficar lendo. Eu creio que assim, eu tenho tentado buscar uma vida de oração mais consistente. Eu tenho tentado em vários momentos da minha vida parar e ouvir a Deus, o que Deus está me falando. Antes eu não fazia isso. Eu falei, Deus falou na Bíblia, vamos lá e vamos fazer. Só que não é assim. Nós estamos numa dinâmica com Deus. E eu tenho aprendido a parar em determinados momentos, normalmente no momento de crise, no momento de dificuldade,
e buscar da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós buscamos os homens, nós vamos receber a recompensa dos homens. É limitada, muitas vezes é falsa, não alcança o nosso coração. Mas quando nós paramos na presença de Deus, Deus fala ao nosso coração, amém? E Deus está querendo que a igreja, que eu e você, a gente cultive essa vida de oração para que a gente conheça realmente quem o Pai é. E o Pai que nos vê em secreto, vai nos recompensar em secreto, amém? Então, quando você entrar na presença de Deus, quando você fechar a porta do seu quarto, você for buscar ter essa intimidade com o Senhor, algo bem profundo, Deus não vai te abandonar de mãos vazias. Deus estará presente nesse momento. Agora para pensar. O Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, Ele se inclina para ouvir a sua oração. Não é maravilhoso isso? Só não é maravilhoso para quem não enxerga Deus, irmãos. Porque Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso por mim e por você. E não é que Deus para tudo para te ouvir, não é isso. Você não é o cara mais especial da face da terra. Ele é um Deus especial, que para ouvir cada uma das suas criaturas, cada um dos seus filhos. E Jesus fala também uma outra coisa. Ele fala assim, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Quem é que repete muitas coisas em oração? Vamos, sem vergonha. Eu repito muitas coisas em oração. Mas também tem outra passagem que nós vamos ler adiante, que Jesus fala, pede, insiste, né? Mas aqui ele está querendo ensinar uma outra coisa. Ele fala assim, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, vírgula, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Pagão, irmãos, é aquele que não conhece a Deus, ou aquele que se envolve com tantos deuses, que aquele que me abençoar mais, esse será meu Deus. Pagão é aquele cara que está tentando criar fórmulas mágicas para mover o universo a seu favor. É aquele cara que faz o mantra, é aquele cara que faz o Hare Krishna, que fica repetindo palavras. Até mesmo o Pai Nosso virou uma oração repetitiva. Ó Senhor, nos ensina a orar, Pai Nosso que estás no céu, tal, e de repente os caras transformaram isso numa reza. Pegaram toda a essência do ensino de Jesus e falou, só você repetir isso 20 vezes. Está errado. Jesus fala, não sejam como os pagãos. Eles pensam que, por tanto eles falarem, eles serão ouvidos. A nossa oração, irmãos, elas não precisam ser longas. Isso tem a ver com os hipócritas que ficam em pé na sinagoga. Também não significa que só por isso nós vamos orar curto. O cara está orando longo, esse cara é hipócrita. Não é isso, irmãos. Mas assim, a oração é algo que sai do nosso coração. A oração, ela é como se fosse algo que queima dentro de nós e nós colocamos diante de Deus. Às vezes nem por palavras, irmãos. A Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, não é verdade? Quem que está lá intercedendo por nós? O Espírito Santo. Então, às vezes, você está numa situação que você entra no seu quarto, você não sabe a quem recorrer, você vai buscar a Deus. E você não tem nem palavras para traduzir o seu sentimento. Mas você derrama uma lágrima na presença de Deus. E Deus já sabe tudo o que você precisa. Ele é seu Pai. Ele é nosso Pai. E eu fiquei pensando nessa questão do Pai, né? Porque eu estava preparando a louça, não lavei a louça hoje, foi a Isa. Mas estava preparando para deixar um pouco mais arrumada. Eu comecei a ficar pensando, às vezes a gente fala de pai, e a gente atribui a paternidade terrena a Deus. Mas Jesus falou, Deus é o nosso Pai, ou seja, a referência paterna vem de Deus, não vem dos homens. Se eu sou o pai um dia, o meu espelho é Deus, não é a paternidade humana. Então vem de Deus, irmãos. Quando a gente fala pai, esquece teu pai, cara. Teu pai é falho, teu pai é pecador. E ele merece a graça de Deus ou não? Se Deus quer derramar sobre ele. Os nossos pais, eles vão errar. Sempre. Nós vamos errar como pais. Mas o nosso Pai Celestial, ele não erra, irmãos. E é esse Pai que nós estamos entrando para buscar. Esse Pai que nos conhece. Jesus falou, não seja como os pagãos, porque eles ficam repetindo. E por que você não deve ser igual aos pagãos que não conhecem a Deus? Porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes de vocês pedirem. É como se o Davi visse o Jason assim, e ele vem com aquela cara que o Jason vai falar, ele vai querer chocolate, eu já sei disso. E ele nem abriu a boca, ele dá o chocolate, o cara já sai feliz, né? O Davi já sai feliz. Ele sabe o que o filho precisa, ou que não precisa, né?
Então, irmãos, a gente não deve usar como um artifício a repetição de palavras. Eu vou ser bem sincero, eu não quero causar nenhum transtorno doutrinário aqui, mas eu fico até pensando, às vezes, na oração em línguas, se a gente está sendo sábio na forma como a gente usa. Porque não é para você ficar disparando aquela rajada de palavras, não é verdade? Deus tem que nos instruir numa oração. Se Ele manda orar em línguas, ore. Se você sente de orar em línguas, ore, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Senão nós seremos hipócritas, senão nós seremos como pagãos. E a gente perde toda a espiritualidade no processo. Porque o objetivo não é você falar, o objetivo é você encontrar com Deus. O objetivo é apresentar as nossas petições a Deus. O nosso Pai, que está lá em secreto, sabendo tudo que está no nosso coração. E Ele sabe tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos. E é o que eu falei, eu estava nesses momentos tentando cultivar a minha vida de oração. Chegou um dia que eu falei assim, eu não consigo resolver essa situação. Se eu for colocar a mão, minha mão é humana. A minha sabedoria é limitada, o meu entendimento é curto, eu tenho as minhas teimosias, eu tenho o meu temperamento, eu só vou atrapalhar. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, eu preciso de uma intervenção. E aquilo era um peso para o meu coração. Você vai ver que é uma bênção quando você é casado. Você pode conversar com a sua esposa e desabafar muitas coisas, né? Que eu diga, né? Porque o pastor, com certeza, é a primeira pessoa que ele tem acesso e que ele confia para desabafar. Mas ainda assim, às vezes não é suficiente, irmãos. Talvez você tenha um parceiro de caminhada, você pode abrir seu coração, rasgar seu coração para ele, confessar seus pecados, mas ainda assim não tem o mesmo efeito. O que resolve é nós entrarmos na presença de Deus e entendermos que Ele sabe tudo o que nós precisamos antes de nós pedirmos. E quando você entra nessa situação, sabe o que parece? Tipo assim, eu sou inútil. Eu não tenho o que fazer, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho poder. E você se derrama na presença de Deus. Eu não lembro qual pregador falou que era interessante, porque quando você entra na presença de Deus, basta algumas lágrimas, você já sente um alívio. Cara, isso é poderoso. Porque você pode ir, sei lá, num psicoterapeuta e ficar anos dando volta na mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo toca o teu coração, e Ele te liberta, e você conhece mais quem Deus é. Resolveu. Agora me fala, por que nós gostamos tanto de falar com pessoas? Não é errado falar com pessoas, mas isso é para construir relacionamentos. Não para você se apoiar na pessoa. Não para você depender dela na sua caminhada. Somos parceiros, nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas, irmão, se você não tem uma vida de oração, se você não tem a sua intimidade com Deus, isso é inútil. Porque você vai ser um fardo para o seu irmão. Ou o irmão vai ser um fardo na sua vida. Uma vida de oração fala de saúde espiritual. A pior coisa que eu acho é quando a gente fica doente, não é verdade? Você quer fazer um monte de coisa e não pode, você quer ir trabalhar e não consegue. As mulheres conseguem, os homens não, né? Os homens parece que estão morrendo, né? Não, acho que eu estou com um tumor aqui, não sei o quê, vou morrer. E o cara está com uma gripe, né? Está com 38 graus, 39, já está achando que vai ter um negócio. E a mulher está lá com 42 de febre, segurando o bebê, lavando louça, limpando a casa, indo para o trabalho. E aí você fica lá, cadê minha mãe? Estou brincando, só estou exagerando. Eu sei que nenhum homem é assim aqui, amém? Irmãos, nesses momentos a gente vê que depender de Deus é a melhor coisa. Eu não estou ignorando o fato de nós irmos buscar um médico. Mas quando a gente está doente, nosso corpo parece que está faltando algo, a gente vai e tenta buscar algo para solucionar o nosso problema. Tem remédio que funciona com um e não funciona com o outro, não é verdade? Eu lembro que eu tinha muita dor de garganta quando eu era pequeno. Cara, era um inferno ter dor de garganta, porque eu não conseguia dormir, eu tinha febre, a minha garganta quase fechava, eu não conseguia comer nada. E aí me deram Bezetacil uma vez, não sei se a Laura lembra, eu chorei de dor. Aí sim, né, aquela idade faz sentido você chamar pela sua mãe, você fazer manha. Cara, doeu pra caramba. E aquela não fez efeito em mim, uma Bezetacil. E aí tinha um remédio que chamava Triglob, lembro até hoje, que era o remédio que eu tomava que eu conseguia reverter a situação. Era antibiótico. Ele tinha eficiência comigo. Então, de repente, quando eu tomava aquele negócio, eu conseguia ficar bem. Mas nem com a Bezetacil eu ficava bem. Tem gente que vai lá, não, vamos na Bezetacil, vai que eu aguento, pode mandar bala aí. Tum, o cara melhorava.
Está pronto para outra. E aí eu te pergunto, irmãos, isso nós estamos falando do aspecto físico. De repente você tem algum problema emocional também, você foi procurar um psicólogo, foi tentar resolver questões do passado, foi tentar conversar a respeito para entender melhor o desenvolvimento da vida, enfim. Ele vai te dar alguns caminhos para você pensar, de repente você abre aí uma porta no seu coração e descobre para onde sair. Mas eu te pergunto, a nossa vida espiritual, irmãos, não tem a mesma questão? Tem uma hora que Jesus fala assim na Bíblia, na verdade em Efésios, o Paulo está escrevendo, ele fala, desperta tu que dormes. Ele está falando aquilo para uma igreja, ele está falando aquilo para cristão que está lendo e tem que se atentar, porque o cara está dormindo, mas ele está vivendo dia após dia. O final dos tempos, ele fala que vai ser semelhante aos dias de Noé. As pessoas se davam em casamento, as pessoas trabalhavam, as pessoas plantavam e colhiam. E, de repente, veio o dilúvio e fim de papo. É como se ele falasse, acorda, geração. Da mesma forma, nos dias de Ló, as pessoas também estavam lá trabalhando, juntando dinheiro, correndo atrás do seu pé de meia, pensando na sua aposentadoria. E, de repente, veio o fogo do céu e queimou Sodoma e Gomorra. E ele faz essa comparação. O final dos tempos é exatamente esse, meus irmãos. E aí a igreja tem que estar alerta. A igreja tem que estar ouvindo o que Deus está falando, o que o Espírito está falando para as igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir? Irmãos, a palavra de Jesus ela é profética. E por isso que ele está nos ensinando a orar. Ele não quer que a gente seja como os hipócritas, que são religiosos, que não conseguem tocar o coração de Deus, que não têm relacionamento com Deus. Ele não quer que a gente seja como o pagão, que não conhece o caminho para chegar no coração de Deus, mas fica repetindo um monte de coisa até uma hora as coisas darem certo. Uma vez eu conversei com um cara, o cara estava cortando meu cabelo, eu tentei entrar no assunto de fé. E ele falou que ele acreditava na questão do pensamento positivo. Eu falei, cara, eu pensei comigo, né? Não falei para ele, senão ele ia cortar meu cabelo zoado, né? Eu falei assim, ó, se eu pensar positivamente que você não vai cobrar, então, o meu corte de cabelo, então eu vou conseguir isso? Será que é possível? Será que a gente juntar 1000 pessoas e começarmos a pensar para acabar a fome na Terra, será que vai acabar? Não, cara, pensamento positivo é besteira. E a fé não é pensamento positivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, irmãos, nós não podemos ser como os hipócritas, não podemos ser como os pagãos. Jesus fala que quando nós estamos diante de Deus, o Pai sabe do que nós necessitamos. Então, a oração, irmãos, ela é muito mais do que um momento de pedir. Ela é um momento de desfrutar a presença de Deus. A oração é o momento de você se aquietar diante do Senhor. A oração também é o momento de ouvir a voz do bom pastor. Aí você fala assim, quando eu estou em oração, eu acho um saco. Então, por que você não entrou em oração? Você está fazendo como os hipócritas, você está fazendo como os pagãos. Porque um discípulo, quando aprende a orar com Jesus, ele fala, eu quero entrar na presença do meu Deus. Ele quer ter essa intimidade com o Pai. Aí eu queria falar um pouquinho do contexto do Pai Nosso, porque ele fala da essência de uma oração e não de uma fórmula. Se você pegar o trecho de Lucas 11, nós vamos usar ele um pouquinho mais para frente também, os discípulos chegam para ele, para Jesus, e falam, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Então, Jesus vai lá e fala, ensina, a oração do Pai Nosso. Ele não está ensinando palavras para você memorizar e repetir. Ele está ensinando princípios. Ele está falando que quando nós entrarmos no secreto, quando nós estivermos diante de Deus e formos orar, nós temos um exemplo de que coisas que nós podemos incluir em nossa oração. Aí eu dei um apanhado geral na oração do Pai Nosso, e eu queria levantar pelo menos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, você reconhece o lugar de Deus. Você reconhece quem Deus é. Porque ele começa a oração falando assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando nós estivermos diante de Deus em oração, nós devemos reconhecer quem Deus é. Sabe por quê? Porque à medida que a gente enxerga Deus, a gente vai saber quem nós realmente somos. A gente vai saber a nossa condição. A gente vai se colocar diante de Deus de forma humilde. Irmãos, uma coisa eu quero falar para você. Se você é um cara que tem orgulho no seu coração, se você é um cara arrogante, por mais que você não vá reconhecer isso, a sua oração não chega a Deus. Deus não ouve. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, para nós orarmos, o nosso coração tem que ser um coração humilde. Um coração que está lá falando, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu estou aqui para ser guiado pelo seu Espírito. Eu quero ouvir sua voz. Então, um coração humilde, irmãos. Reconhecer quem Deus é e reconhecer quem nós somos. Em segundo, ele fala que Jesus
Ele vai nos direcionar a nossa prioridade para aquilo que realmente importa. Porque ele fala, venha o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como no céu. Isso aqui, irmãos, por isso que a gente não pode decorar a oração. Isso aqui é algo muito precioso. Jesus está falando que a sua prioridade na sua oração seja a vontade do Pai. Não a sua vontade, não a minha vontade. Tem muita gente que se frustra numa vida de oração porque vive pedindo para o seu próprio deleite, vive pedindo para o seu próprio egoísmo. E não alcança, irmãos, porque na verdade Jesus falou, seja feita a tua vontade e venha o teu reino. Não é o nosso reino. Pessoas usam oração para querer controlar Deus, para querer pedir tudo, para ficar a vida confortável. Mas não é esse o princípio, irmãos. Por isso que o Pai Nosso, ele é um exemplo da essência da oração. Não só de meras palavras. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, prioridade são as coisas de Deus, não as nossas. A vontade do Pai, irmãos, tem que estar acima dos nossos interesses. E eu sei que é muito arriscado eu entrar aqui e sair por ali. Mas quando você ora, o que você ora? Você ora pela vontade de Deus? Ou você quer manipular Deus? Quando eu falei de chorar em oração, é porque realmente houve um toque do Espírito Santo. Não porque você quer forçar uma situação com Deus. Oh, Deus, como eu sou pobre. Deus, como eu estou aflito. Não, porque às vezes isso não é sincero. A oração ela envolve a sinceridade do nosso coração. E aí, mesmo que você não consiga buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você entra em oração e fala, Senhor, me ensina a buscar em primeiro lugar o teu reino e tua justiça, porque até então eu tenho tentado as coisas do meu jeito. Jesus, em terceiro lugar, vai falar da nossa dependência diante de necessidades básicas. Ele vai falar de alimento, dá o pão cotidiano, né, o pão de cada dia. E também ele fala de relacionamentos, irmãos. Nos ensina a perdoar as nossas dívidas, as dívidas dos nossos devedores. Assim como nós temos perdoado, Senhor, perdoa as nossas dívidas. É um relacionamento. Ele fala assim, ó, o meu relacionamento com Deus vai envolver o meu relacionamento com o próximo. Então Jesus está falando, quando você for orar, você tem muita coisa para orar. Tem muitas pessoas que você tem amargura no seu coração por causa delas. Tem muitas pessoas que te falaram palavras que em nenhum momento você chegou diante de Deus e desabafou sobre isso. Tem muitas pessoas que você tem ira no coração com relação a elas, que se você pudesse materializar isso, você até poderia cometer um homicídio. Tem pessoas que você está ignorando, tem pessoas que você não está nem aí para elas. Isso envolve nossa oração, irmãos. E a necessidade básica é reconhecer que o alimento vem de Deus. O Senhor, Ele se alegra em nos dar o pão de cada dia. Às vezes a gente come um banquete nas 3 refeições, e ainda parece que Deus foi obrigado a fazer aquilo por nós. Não é um coração de gratidão. A igreja do primeiro século, quando ela se sentava para compartilhar o pão, eles faziam isso com alegria de coração. Eles sabiam de onde estava vindo o mantimento. E eles se alegravam juntos, irmãos. E eles oravam juntos também. E aí, em quarto lugar, para a gente terminar esse ponto, reconhecer que nós precisamos de Deus para vencer as nossas tentações, irmãos. A gente viu lá na passagem de João que nós vencemos o maligno porque a palavra de Deus permanece em nós. Mas nós sempre vamos depender dessa palavra em nós. Sempre vamos depender do Espírito Santo em nós. Pessoas ficam tempo em oração para poder resistir tentações, para poder vencer o maligno, para poder não cair nos mesmos pecados. E aí você não pode ignorar que construir uma vida de oração seja algo relevante para a nossa saúde espiritual. Para a saúde da igreja de Cristo. Porque se cada um anda como quer, caindo e tropeçando a todo tempo, como é que nós vamos viver em santidade? Então a oração nos ajuda nisso, irmãos. Ah, não consigo vencer esse pensamento. Ah, não consigo vencer esse pecado. Entra na presença de Deus. Se derrama na presença de Deus. Deixa Ele fazer essa obra. Porque Ele fala, nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar, Pai, calma aí. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Portanto, irmãos, quando Jesus está nos ensinando a orar, Ele quer que a gente realmente nos aproximemos do Pai. Ele está falando, tudo isso aqui que você orar tem a ver com o seu coração e o seu relacionamento com Deus. Tem a ver com levar pessoas na presença de Deus. Tem a ver com apresentar situações diante de Deus.
Muito mais do que você orar, talvez, por... Senhor, eu preciso aumentar meu salário. Deus, eu quero um carro. Deus pode dar essas coisas também. Mas a gente fica muito no superficial. A gente fica muito naquilo que, na verdade, é efêmero, é passageiro. E aqui, Jesus está nos ensinando a ser mais profundos. Ele está falando de relacionamento com o Pai, irmãos. Mas você tem que ter um desejo de se relacionar com esse Pai celestial. Senão a sua oração vai ser como dos hipócritas. Vai ser como dos pagãos. A oração é vida com Deus, irmãos. E eu chego a uma conclusão: quem não ora, não conhece a Deus. E sabe o que é mais impressionante? Em todas as igrejas que eu já fui, que eu já ouvi falar, a reunião que tem menos pessoas é a reunião de oração. Louvorzão, bomba. Churrasco, bomba. Comunhão, não sei o que, bomba. Reunião de oração, é a tiazinha do coque, é o cara do som, porque ele tem que vir para ligar tudo, é o secretário, é o pastor, a mulher do pastor, os filhos do pastor, o cara que toca o chofar. Mas, irmão, eu sei que eu não estou querendo falar, todo mundo querendo botar um peso na sua consciência. Nossa, eu preciso ir na quarta-feira, senão eu vou ser como um hipócrita, eu vou ser um pagão. Não é isso. Mas deveria ser algo, se a gente reconhece que isso é prioritário para a nossa vida, que isso vai construir a nossa vida com Deus, que isso tem a ver com conhecer a Deus, nós iríamos buscar de uma forma diferente. Não é algo mecânico, não. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. A gente fala assim, a Jane é a líder de intercessão. Você tem esse título desde 2001, por exemplo, né? A Jane é líder de oração. Onde na Bíblia existe um líder de oração? Eu falei num culto, aí vocês me ignoraram, né? Na lista de oração só estou eu ministrando do português. Isso é grave. É grave por quê? Você não quer orar? Não, eu quero orar. Mas é grave porque eu fico pasmo de não ter pessoas levantando e falando, eu quero interceder, eu quero conduzir um momento de oração, eu quero estar à frente ajudando as pessoas na intercessão. Porque, na verdade, a gente não se importa com a oração. A igreja não liga para a oração o tanto que ela deveria. É verdade ou não é, irmãos? Eu estou me incluindo nisso. A gente faz tantas coisas que são supérfluas. E a gente fala que conhece a Deus. A gente tem que ter vergonha na cara. Tem que se arrepender. E buscar a Deus em oração. Como eu falei, é a palavra de Deus e a oração. Você pode arrancar o templo dos cristãos. Você pode arrancar as guitarras, as baterias, você pode arrancar as músicas. Mas oração e palavra você não consegue. Isso faz parte da igreja. Na verdade, até a música faz parte. Jesus, na última ceia, quando eles celebraram a ceia, antes de ir embora, eles entoaram um cântico. O louvor faz parte da igreja também. Mas não talvez do modelo moderno. É o louvor da comunidade, de pessoas que estão apaixonadas por Deus, que querem orar, que querem ler a palavra, que querem cantar ao Senhor. Isso é igreja, irmãos, o resto é balela. O resto a gente criou uma roupagem, um verniz e falou, a igreja é isso. Não, a igreja não é isso, a igreja é o que Deus fala que é a igreja. Amém? E eu estou falando isso não para criticar um ou outro, eu estou falando para a gente refletir, para a gente voltar para a palavra, para a gente voltar nessa essência do que Jesus ensinou da oração e começar a orar diferente. Começar a ter paixão na nossa oração. Talvez você pense assim, mas você nem ora tanto assim. Talvez diante dos homens não, mas quando eu estou diante de Deus, Deus conhece meu coração. E eu fico muito à vontade na presença do meu Deus, porque eu conheço meu Deus. É isso que nós temos que buscar, irmãos. E como diz Paulo, não que eu já tenha alcançado, eu tenho muito ainda para alcançar. Eu tenho muito ainda para buscar. Eu quero ser um cara que realmente se entrega em oração a Deus. Mas não repetindo palavras, não pedindo sem parar, sem pensar, sem refletir que Deus já sabe aquilo que eu preciso, mas orando para ser feita a vontade de Deus, orando para vir o reino de Deus, orando por pessoas, para que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados, orando para que os relacionamentos sejam saudáveis. É isso que nós temos que buscar como igreja, irmãos. E aí o segundo ponto é essa instrução prática de construir a sua vida de oração. Está fazendo sentido até aqui, irmãos? Está chato? Vocês oram por mim. Amém? Primeira coisa para você construir sua vida de oração, irmãos, tem um ingrediente que não pode faltar, que é a fé. Amém? Fala assim, fé.
Eu fiquei pensando na questão da fé, e nós vamos ler um trecho que Tiago, lembra de Tiago? Eu falei que Tiago é um cara prático. Tiago é aquele que talvez visse Pedro orando e falou, Pedro, para tudo aí, ora com fé, como Jesus ensinou. Não deixa a peteca cair, Pedro, vamos junto. Ele falou assim, ele começa falando sobre sabedoria, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Ele poderia ter parado lá, você está faltando alguma coisa na sua vida, falta sabedoria? Ora. Mas ele falou, não, ore com fé. Ele acrescentou isso, irmãos, um ingrediente essencial para a nossa oração. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já viu alguma onda escolhendo a direção que ela quer seguir? O vento sopra jogando a onda, não vou por aqui não, vou por aqui. Não, a onda ela vai sendo arrastada pelo vento, e ela segue até acabar. Ele fala, quem duvida é semelhante a essa onda do mar, ela é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, qual que é o princípio da fé? Confiar em Deus. O princípio da fé tem a ver com relacionamento com Deus. Eu falei sobre o George Miller. Ele perdeu a esposa. E aí ele falou, Deus, eu sei que eu vivo uma vida santa, uma vida correta. E o Senhor ouve a minha oração. O Senhor sabe o momento que eu estou passando. E eu sei que quando eu orar, as coisas podem acontecer, porque o Senhor está comigo. É uma convicção. Ele estava abatido com uma situação externa, uma perda irreparável. Mas ele ainda continuava confiando no seu Deus. E ele sabia que aquilo que ele pedisse, ele receberia, porque ele orava com fé, ele orava tendo relacionamento com esse Deus. E é esse nível que nós temos que buscar de oração, irmãos. Não só assim, vou fazer uma oração para abrir o culto. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, abençoa cada um que veio aqui, aqueles que não vieram também, em nome de Jesus, amém. Se uma criança orar assim, ela ora com mais fé que a gente. E é muito interessante o que ele fala, irmãos, porque ele gasta mais tempo falando daquele que duvida do que aquele que tem fé. Ou seja, fica implícito para o cristão o que é ter fé. É confiar em Deus, é não duvidar. Interessante que ele fala sobre sabedoria, irmãos. Nós precisamos de sabedoria para tomar todas as decisões. Quem aqui precisa de sabedoria? Não para jogar na Mega Sena, mas para viver, não é verdade? Sabedoria nos relacionamentos, sabedoria para nos aconselhar uns aos outros. Às vezes a gente fala coisa que não devia porque a gente não pensou, porque foi falta de sabedoria. Às vezes a gente fez algo e, putz, cara, aqui eu vacilei, agora não tem como voltar atrás. Falta de sabedoria. Então Tiago já vai no âmago do negócio e fala, se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Deus vai dar, porque Deus é bom. E Ele dá livremente, deliberadamente, como diz algumas traduções. Mas Ele fala, mas peça com fé, sem duvidar. A sabedoria é necessária para todos os aspectos da vida, irmãos. Quando eu estava conversando com a Isa no começo do nosso relacionamento, ela falou, uma coisa que eu sempre peço para Deus, é sabedoria. Eu fiquei feliz, né? Porque é uma boa escolha, é um bom pedido para Deus. Tem gente que fica lá implorando para Deus dar isso e dar aquilo, mas o essencial não pede. Por que você vai pedir sabedoria? Quem que pediu sabedoria e foi abençoado na Bíblia? Salomão. Deus falou, nossa, você podia ter pedido tantas coisas, podia ter pedido riquezas, podia ter pedido poder, podia ter pedido mais mulher ainda, né? Mas você foi lá e pediu sabedoria. Então, se você tem falta de sabedoria, irmãos, peça a Deus, Ele vai dar de boa vontade. O nosso Deus não é um Deus mesquinho. Ele não é um Deus que tem medo de perder. Ele tem todas as fontes, Ele tem todos os recursos. Ele tem tudo na mão dEle. Ele não vai ficar mesquinhando com a gente. Ele não é igual ao ser humano. Ele não faz joguinho. Ele não fica brincando com você. O nosso Deus é bom, Ele dá de boa vontade, Ele dá livremente. Mas Ele fala, peça com fé. E eu lembrei de um trecho muito conhecido em Hebreus 11:6. O que fala em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você fala, nossa, eu não tenho fé e agora eu não agrado a Deus? Continua lendo o trecho, não para aí.
É igual frase de caminhão, né? O cara escreve só metade do versículo e esquece o resto. Aqui ele fala, pois quem dele se aproxima, quem dele chega perto, quem dele quer construir um relacionamento, quem quer entrar na presença de Deus, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Hebreus já resolve o problema. Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você buscar a Deus, você tem que crer que Ele existe. E mais do que isso, você tem que crer que Ele vai abençoar. Você tem que crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Olha a palavra recompensa. A mesma palavra que Jesus usou quando Ele ensinou a orar. Você ora em secreto, e ali estará a sua recompensa. O Pai tem recompensa, irmãos. Mas a questão é a seguinte, você não vai buscar Deus pela recompensa, mas você vai buscar cultivar o seu relacionamento com Deus de uma forma mais intensa, e no final das contas, se você tem um coração no reino de Deus, um coração centralizado na palavra de Deus, um coração apaixonado pela obra de Deus, a vontade de Deus vai te bastar. Jesus até trocou isso pelo alimento, não é? Ele falou, tem um alimento que vocês não conhecem, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a gente experimenta a vontade de Deus, quando a gente experimenta a presença de Deus, a gente fica satisfeito nessa busca. E, na verdade, aquele que tem fé vai buscar exatamente isso, irmãos. Porque eu posso te falar, pelos quase não tenho 40 anos ainda, mas em breve estarei chegando nos 40. Tem tanta coisa que eu pedi na vida que, graças a Deus, que Deus não me deu. Tem tantas coisas que eu insisti, que eu olho para trás e falo, Deus, por que eu tinha essa cabeça de pedir isso? Às vezes coisas materiais, coisas que não têm sentido algum na realidade espiritual, com relação à vida eterna. Não é muito mais proveitoso você clamar por uma conversão? Não é muito mais proveitoso você buscar a sabedoria? Não é muito mais proveitoso você entrar na presença de Deus e falar, Senhor, transforma o meu caráter? Essas coisas não são eternas, elas não duram. Então, por que a gente vai atrás das coisas que são terrenas? Mas Deus não exclui isso também, irmãos. E aí ele faz um comparativo de fé e dúvida. Ele fala que a dúvida, ela tem a ver com a incredulidade. É o oposto da fé. Se você crê, você se lança em fé na presença de Deus. Mas se você não crê, você duvida, você sabe o que acontece? Você tem medo. E eu lembrei de alguns trechos. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do Senhor que deu mina para cada um fazer uma administração. Algumas traduções falam dinheiro, né? Ele foi lá, deu um tanto para esse, um tanto para aquele, e deu um para esse. Esse de um ficou com medo e falou, eu vou esconder, porque quando ele vier, eu vou devolver aquilo que é dele. E aí ele foi repreendido, ele falou assim, tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Os discípulos também, quando eles estavam no barco e viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. E a Bíblia fala que eles começaram a gritar de medo. Pensa, 12 caras num barco, berrando de medo, porque eles achavam que era um fantasma. Eles não acreditaram que era Jesus. Ou seja, o medo sempre vai se opor à fé. A dúvida sempre se opõe à sua confiança em Deus. Só que Pedro, quando Jesus falou, pera aí, sou eu. Aí o Pedro olhou assim e falou, então, manda ele ter contigo. Aí falou, vem Pedro. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Cara, isso aí diz muita coisa para a gente, não é? Se você ouve a palavra de Jesus e crê e pratica e vai e cumpre, você experimenta algo novo. Você experimenta algo de Deus. Só que o que aconteceu com Pedro? Ele titubeou, ele duvidou, ele teve medo, e aí afundou. Quem que foi salvar ele? Os 11? Eu fico pensando nos 11 assistindo essa cena, né? Acho que você não ia ter nem reação, você vê o cara andando assim sobre as águas, daqui a pouco o cara afundou, aí você só olha um para o outro, o que aconteceu? O cara afundando lá, Jesus foi lá e salvou Pedro. Então, irmãos, Tiago ele fala, quem duvida é como a onda do mar, é levada e agitada pelo vento, não sabe para onde vai na maré, vai seguindo a vida aí, uma hora acaba e é isso aí. Deixa a vida me levar, né? Não é verdade? Isso aí que o pessoal gosta de cantar. Ele fala que quem duvida tem a mente dividida, irmãos. O que é a mente dividida? Deus, mundão. Deus, mundão. Buscar as coisas celestiais, buscar as coisas terrenas. Buscar as coisas celestiais, buscar as coisas terrenas. Os meus prazeres, aquilo que é do agrado de Deus. Esse é o cara que tem mente dividida. Ele não se firma em nada.
Ele está com os pés nos dois barcos, achando que talvez ele consiga o benefício de um dos dois. Só que uma hora isso vai se tornar, vai se separar de uma forma que ele não tem como ficar nos dois barcos. É o famoso em cima do muro. Isso é um cara que tem mente dividida. E é instável em tudo que faz, ou seja, falta consistência. Oração é o seguinte, você entrou na presença de Deus, por exemplo, Senhor, eu devo tomar esse caminho, eu devo escolher esse trabalho. Deus te fala, não tome esse caminho, não siga esse por aí, não escolha esse trabalho. O que o cristão faz? Ele não escolhe o trabalho. Nossa, mas cara, você é burro, você ganha muito. Nossa, está tendo desemprego. Nossa, você acabou de sair da faculdade, você nunca mais vai achar nada para trabalhar. Deus me falou que não era para eu tomar esse trabalho. Ele é um cara que está ali firmado. O instável é, Senhor, devo fazer isso? E Deus fala, faz. E você, não sei se tem que fazer. Você entra na presença de Deus, Deus, eu devo falar isso com aquela pessoa? Não, não fale. Eu vou lá falar, porque eu estou sentindo no coração. Não sabe, é instável. Lê a Bíblia, não entende. Instabilidade. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de tempo com Deus. Falta de priorizar a vontade de Deus. Quando você fizer isso, você vai perceber que existe mais estabilidade na sua vida. Você vai perceber que a sua mente não fica dividida. Porque isso aqui, na verdade, irmãos, não é só com aqueles caras pecadores, não, é com todos nós. Tiago está falando, quando você ora e não tem fé, você é assim. Talvez ele estivesse falando isso até para os parceiros dele de caminhada. Ele não está falando dos pecadores. Ele está falando para a igreja. Ele está falando, não faça isso. Não ore sem fé, porque sem fé você vai ser como esse homem, não vai receber nada. E aí nós lemos em Hebreus o que significa fé. É você saber que quando você busca Deus, Ele vai se agradar. Deus estará lá. Deus ele tem recompensa. Deus está esperando os seus filhos buscarem a presença dEle. Tinha um livro, quando eu cheguei na época que eu cheguei na Pão, que chamava Os Caçadores de Deus. É até ousado, né, o título. Mas falava sobre isso, de você se lançar e procurar Deus, tipo assim, caçar Deus. Ou vocês que gostam de pescaria, pescar Deus. Você ficar lá 2 horas lá tentando iscar algo. É como se ele falasse, busque a Deus, persiga a Deus, vai atrás da presença de Deus. E parece algo tão difícil, mas na verdade Deus já está lá esperando. Então, irmão, várias passagens vão mostrar o que é falta de fé. Como eu citei aquelas de Lucas, né, que é a parábola que Jesus falou, e também sobre os discípulos que viram Jesus andando e ficaram com medo. O medo, irmãos, na verdade, ele vai nos impedir de ter um relacionamento saudável com Deus. Não é verdade? Você não vai se aproximar de Deus porque você tem medo. Ele arranca onde não plantou. Esse Deus, ele é terrível. Não conhece Deus. Uma vez, irmãos, eu tenho algumas coisas guardadas assim na minha memória que eu gostaria de não ter. Mas eu lembro que a gente estava saindo de um Promifé, tinha um coreano, não lembro o nome dele, não lembre também, por favor, senão vai parecer que eu estou falando mal dele. E ele falou que ele não lia a Bíblia. Acabou de voltar do Promifé e falou, eu não leio a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? Porque é perigoso você conhecer a Bíblia. Eu falei, mano, esse cara estava evangelizando com a gente. E a gente prega o contrário, vai lá, busca a Bíblia, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, né? Não fica dependendo do pastor, não dependa dos seus pais, vai você buscar o alimento. E o cara foi doutrinado assim, é perigoso conhecer a Bíblia. Essa é nova, não é? Na verdade não, é muito velha essa. Tem muita gente que não lê a Bíblia, porque na verdade não quer ver quem ele realmente é. A Bíblia revela Deus, a Bíblia fala o plano de Deus. O cristão deve buscar isso, o cristão deve se maravilhar quando ele ouve a respeito de Deus, porque Deus ele vai se revelando para nós. E para construir a vida de oração é necessário fé, irmãos. Fé que Ele existe, fé que Ele está lá, fé que Ele recompensa. Se nós orarmos de forma diferente, nós vamos estar orando para o vento. É que hoje a gente faz isso, né? Eu vou lá, converso com a Jane sem conversar com a Jane. Eu só soltei umas palavras e vou embora. Aí ela fala assim, você não vai fazer tal coisa? Não, não vou. Por quê? Você falou que tinha que fazer, e dá uma confusão. Vocês já passaram por isso? Porque, na verdade, nós não estamos lá totalmente. Olhando no olho, falando, A, B, C, entendeu? Entendi A, B, C. Então, vamos junto, A, B, C. Falar a mesma língua. Alinhar o coração. É isso que a oração faz, irmãos. Quando você orar, irmão, seja confiante.
confiante no que Deus prometeu, confiante naquilo que está registrado a respeito do caráter de Deus, em quem Ele é de fato. É isso que mais importa na oração. Não importa se você chorou, não importa se você sentiu calafrio, não importa se você teve arrepio, não importa se você sentiu calor. O que importa é se você teve um encontro com Deus ou não. O que importa é se você viu quem Deus é. Porque Deus ele vai se manifestando na palavra, Deus vai se manifestando na sua vida de oração. Por que tem pessoas que têm a ousadia de orar por uma coisa que nós não temos? Porque ele conhece Deus. Não é verdade? Eu fiquei pensando, por exemplo, vamos pegar... Nós somos como se fôssemos crianças na presença do Pai, não é verdade? E eu fico pensando nos filhinhos dos nossos pais aí. Ele não vai chegar, por exemplo, o Rafael não vai chegar para o Marcelo e falar, pai, me dá a chave do carro. Você ia ficar assustado se o Rafa fizesse isso, né? O Rafa não sabe que existe um carro. Mas o pai dele tem um carro. O pai dele tem um apartamento, o pai dele pode levar ele em vários restaurantes, pode levar ele no McDonald's, ele ainda não sabe. Então ele vai orar o quê? Ou melhor, vai pedir o quê? Aquilo que é da limitação do mundo dele. Ele vai comer chuchu, vai comer brócolis, não é? E a gente é assim na presença de Deus. A gente pede coisas que são semelhantes ao chuchu e ao brócolis, mas o nosso Pai tem muito mais. Isso é relacionamento. Isso é conhecer o nosso Pai. Mas o Rafael vai crescer, vai conhecendo o Marcelo, vai sabendo o quanto o Marcelo é bom, o quanto o Marcelo pode abençoar. Então a gente chega na presença de Deus dessa forma. Às vezes você vai lá, não vai pedir nada, mas você vai saber que o seu Deus é grande, que Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele cuida de você. Isso já é o suficiente para mudar a nossa vida, irmãos. É isso que converte muita gente, conhecer Deus. Não é discurso, é esse encontro. E aí você fala assim, tá, eu estou entendendo, o primeiro passo para eu construir minha vida de oração é orar com fé, sem duvidar, mas a verdade é que eu não tenho fé. E aí eu lembrei de um outro trecho, Lucas 17, dos 5 ao 6. Os apóstolos fizeram essa mesma questão. Eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Vamos trazer para o português claro. Você vai lá para uma árvore e fala assim, árvore, se plante no mar, e ela vai se plantar. Ela vai sair dali e vai se plantar no mar. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de... que eu imagino que seja bem pequeno. Eu tinha um no meu bolso aqui, mas já perdi ele. Estou brincando. Irmãos, não é o tamanho da fé. É se você tem a fé ou não tem. Jesus nos traz aqui um panorama completamente diferente daquilo que nós podíamos imaginar. Porque ele não fala assim, você tem que ter muita fé para orar. Ele fala, se você tiver fé, acabou. Em outras palavras, ou você tem um relacionamento com Deus, ou você não tem. Mas já que você tem, irmãos, se lance nesse relacionamento, conheça realmente Deus como é, e fala, Deus, eu confio no Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Vai ter cristão menos mesquinho. Vai ter cristão menos mimimi. Vai ter cristão que não é instável, que não tem a mente dividida, porque ele se entrega a Deus e fala, Deus, eu sei que isso que o Senhor está permitindo acontecer na minha vida é o que eu precisava passar, porque o Senhor é meu Pai, e o Senhor sabe de todas as coisas, eu quero fazer tua vontade. Esse tem que ser o nosso coração em oração, irmãos. É isso que eu tenho tentado buscar, porque eu também vou aprendendo, amém? E aí, por último, irmãos, quando nós orarmos, nós temos que saber que o Pai dá boas coisas aos que lhe pedem. Esse trecho está lá em Mateus 7. Jesus, ele insiste com a gente, ele fala, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Imagina, seu filho vem pedir pão, e você vai dar uma pedra. Você não quer o mal da criança, você quer alimentar ela, você quer o melhor para ela. Então ele fala, se vocês são assim, o filho vem pedir um pão e você não dá pedra, você dá o pão, quanto mais o nosso Deus. Ou se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai.
Ele pode dar coisas boas para aqueles que pedem. Só que vocês perceberam que a fé não é algo filosófico, a fé não é algo mágico, a fé ela é algo prático, irmãos. E sabe como é que eu posso dizer isso? Quando eu leio que Jesus estava lá, numa casa, e de repente os amigos, vendo que Jesus podia curar o seu amigo paralítico, o que eles fazem? Eles sobem num telhado, arrancam o telhado, botam o cara para baixo na frente de Jesus, Jesus olha e fala, vá, tua fé te salvou. É ação, é atitude. Se você lançou algo na presença de Deus, creia que você deixou ali que Deus vai fazer algo. Se você pediu, você vai receber. Se você tem batido, a porta vai se abrir. Porque todo o que pede, recebe. O que bate, a porta será aberta. E aí ele mostra o caráter do Pai mais uma vez. Se nós somos maus e fazemos boas coisas ao nosso próximo, ao nosso filho, à nossa família, quanto mais Deus que está no céu. Agora é interessante, irmãos, porque essa passagem, em Lucas 11, que eu falei que nós iríamos usar mais para frente, estou usando agora, nós usamos isso quando nós falamos do Pai Nosso. Lucas 11, 13, ele termina falando o seguinte, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele está falando de pedir, ele está falando de bater na porta, ele está falando de buscar. E ele conclui falando, Deus vai dar do Espírito dele para você. Irmãos, essa é a única forma que nós podemos ter para conhecer a Deus de verdade, recebendo do seu Espírito. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Cara, você tem a presença de Deus em você. Ele que vai traduzir todas as coisas que Deus quer falar ao seu coração. Ele que vai te capacitar para viver em santidade. Ele que vai te dar um propósito. O Espírito Santo está conosco hoje. Ele já foi derramado sobre a igreja, irmãos. A promessa já veio. É Deus conosco. É Deus Emanuel. Então, para construir a vida de oração, irmãos, além da gente orar com fé, a gente precisa chegar diante de Deus e saber quem Ele é, saber que de fato Ele é bom, e que Ele não nega nem a porção do teu Espírito para nós. Ele derrama o seu amor em nossos corações por esse Espírito. Ele dá coisas boas para aqueles que pedem. Esse é o nosso Deus, irmãos. E eu sei que muitos cristãos, talvez até os que são mais novos na fé, eles se lançam numa aventura na vida com Deus, na expectativa de que Deus vai suprir todas as carências, todas as necessidades, vai dar tudo aquilo que ele precisa. E aí, quando ele ora e não acontece, ele fica bravo com Deus. Mas é uma criança, ele precisa amadurecer. Ele precisa entender que tudo tem um propósito. E que Deus sabe do que nós realmente precisamos. Então, o que você não tem, que você quer e não tem agora, é porque você não precisa. Tem coisas que você precisa urgentemente, mas que você não está pedindo. Seja confiante em Deus. Ele cuida da gente. Ele é um Deus bondoso. Cultivar uma vida de oração tem a ver com isso. Conhecer quem é o nosso Deus. Ouvir o nosso Deus. Estar preparado para obedecer o que Ele fala nesse relacionamento conosco. Para concluir, irmãos, eu li sobre um cristão que ele se levantava às 4 da manhã, dá até um pouco de inveja santa, né? O cara levantava às 4 da manhã, inveja santa nada, preguiçoso pra caramba, isso sim. O cara levantava às 4 da manhã para cultivar essa vida de oração e orava até às 8 da manhã, porque aí ele ia para o trabalho. E aí é o que ele falava, se ele ouvia que outros negociantes, presta atenção, se ele ouvia que outros negociantes começavam o seu trabalho antes dele se levantar, ele exclamava, como isso me envergonha. Não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles? Cara, isso aqui não é uma lição de moral, mas é algo que a gente tem que parar e pensar. Eu sei que tem muitos irmãos que se levantam antes das suas tarefas diárias, porque eles sabem que durante a atividade diária ele não vai conseguir parar para ter esse tempo. E para ele isso é fundamental. Para ele, esse é o momento que ele vai ter força, é o momento que ele vai receber sabedoria, é o momento que ele vai acalmar o coração, é o momento onde ele vai se livrar de todos os sentimentos ruins, porque ele está na presença do Pai. E falando, Pai, abençoa o meu dia, vai comigo, Senhor. Nas minhas dificuldades, diante das tentações, o maligno vai tentar roubar minha alma, o maligno vai tentar me destruir.
Eu posso tropeçar por conta das minhas falhas, das minhas limitações, mas, Senhor, vai comigo. Me enche do Teu Santo Espírito. E nós acabamos de ver. Se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós batemos, a porta será aberta. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar, irmãos. Esse é o desejo do cristão. E ele falava isso, né? Como me envergonho, porque não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles? As pessoas acordam cedo para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Isso faz parte da nossa vida. Mas, às vezes, isso é um ídolo. E ele não passa tempo com Deus. E quer que Deus resolva todos os problemas. Você está se distanciando do relacionamento com o Senhor. Então, o apelo de hoje é que a gente volte a prestar atenção na maneira como nós temos construído esses momentos de oração diante de Deus. Amém? Eu queria, nesse momento, já que nós estamos falando de oração, eu queria pedir para a igreja ficar de pé e nós vamos ter um tempo de oração. Amém? Eu agradeço a Deus por essa palavra que Ele nos deu. Eu sei que hoje eu também fui um pouquinho além do que eu costumo ir, mas é um tema muito importante, irmãos, que poderíamos falar por dias sobre oração. Mas mais do que falar, irmãos, nós temos que praticar, amém? E eu gostaria que a igreja primeiro se colocasse diante de Deus, permitindo que Deus trabalhe no nosso coração. Você responder a Deus sobre a sua vida de oração, o compromisso que você quer ter com Ele. Eu também queria que nós orássemos por duas questões aqui. Primeiro, eu coloquei essa imagem, a Igreja Pão da Vida de Belo Horizonte está mobilizando pessoas, porque lá em Minas Gerais teve um grande índice pluviométrico de chuva, ou seja, em Belo Horizonte choveu mais nesses dias do que nos últimos 110 anos. E teve 17 mil pessoas que estão sem casas, 37 mortos e 25 desaparecidos por enquanto. Então, a situação está realmente catastrófica. E a igreja está se mobilizando. A gente pode orar pela igreja do pastor David, por outras igrejas que também estão se mobilizando para ajudar essas pessoas. E também nós temos a questão da China com o coronavírus. Eu botei alguns dados, não é para te impressionar, porque isso aí está em qualquer jornal que você abre aí, qualquer site. Mas são mais de 2.000 infectados, quase 60 mortes, e também cancelaram até as festas do Ano Novo Chinês, que a gente sabe que normalmente isso não aconteceria. Então, o negócio é grave, irmãos. Existe uma peste aí se espalhando, e se espalha de uma forma rápida. Não é para a gente ter medo, irmãos, mas é para a gente orar com fé, sem duvidar. E eu compartilhei com o Sandrão, eu queria que o Sandrão conduzisse esse momento de oração, amém? Nós vamos orar juntos, irmãos. Fica à vontade, você está na presença de Deus, o que Deus colocar no seu coração, você pode levar diante dEle. Queria ler um trechinho aqui da Palavra de Deus, 2 Crônicas 7, do 13 até o 15. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando, e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Às vezes a gente pensa que o coronavírus ou as enchentes estão muito longe de nós, mas eu creio que Deus não pensa assim. Se, pela graça do Senhor, não estamos sofrendo uma enchente ou, de repente, não temos parentes doentes, mas vidas preciosas estão morrendo. Vidas que o Senhor vê como verdadeiros tesouros estão partindo. Então, no culto de hoje, aprendemos tanto sobre a oração. E a oração não é uma coisa distante.
A oração é uma coisa viva, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. E a palavra fala, se chegar a Ele e dizer, Jesus, eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas o Senhor nos ajuda. A palavra nos instrui. Então, convoco cada um a orar. A colocar a sua vida diante do Senhor. E colocar essas questões, por mais longe que estejam, pode dar daqui a pouco, pertinho de nós. Aí, será que somente quando estiver grave vamos orar? Não, vamos orar, porque creio que o Senhor colocou isso nos nossos corações. Então, pedir para todos orarem e clamarem para que a mão do Senhor possa estar trazendo cura àqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa nos dar sabedoria para aqueles que estão liderando as nações, sabedoria também para os médicos e também em BH, para que os políticos, para que a igreja também possa se levantar em meio a essas enfermidades, a esse mal. Então vamos orar. Senhor Jesus, só podemos clamar a Ti, Jesus. Clamamos que Teu Espírito Santo venha nos ensinar a orar, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Por isso nos achegamos diante de Ti, Jesus Cristo. Porque só o Senhor é um Deus vivo, só o Senhor é um Deus poderoso. Oramos, Jesus Cristo, para que o Senhor venha consolar aquelas pessoas que estão perdendo parentes, pessoas próximas, amigos, em meio a essas enfermidades, a essas enchentes, Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra fala para que nós peçamos por sabedoria. Então oramos, Senhor Jesus Cristo, para aqueles que governam, para que tenham sabedoria que vem de Ti, Jesus Cristo, para limitar a doença que está se espalhando, Senhor Jesus, para poder ajudar aquelas famílias que também perderam as suas casas, Senhor Jesus Cristo. Clamamos a Ti, Jesus Cristo, para que em Teu santo nome o Senhor possa cessar essa enfermidade que está assolando não apenas a China, mas outros países, que está começando a assolar as nações. Oramos, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa levantar pessoas não apenas para parar com essa doença, mas pessoas que possam se levantar para levar a Tua verdade, o Teu Evangelho, Jesus Cristo. Que possamos, como igreja, utilizar essas situações ruins para levar o Teu amor, o Teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua verdade, Jesus Cristo. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Encha nossos corações com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, com a Tua verdade, com o Teu amor, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a compadecer daqueles que estão sofrendo, Jesus Cristo, porque um dia o Senhor nos tocou, Jesus Cristo. O Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos fez portadores desse Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo, porque tantas vezes nós somos egoístas, nós olhamos somente para nós e não olhamos para o nosso próximo, Jesus Cristo. Mas queremos declarar que, pela fé em Ti, Senhor Jesus Cristo, queremos ser novas criaturas, novas pessoas, que andam segundo os Teus caminhos, segundo as Tuas verdades, Senhor Jesus Cristo. Por isso, trabalhe em nossos corações, Senhor Jesus Cristo, para que possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com olhos de compaixão, olhos de graça, olhos de misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, porque somos falhos, mas ao mesmo tempo somos remidos pelo Teu sangue, Jesus Cristo. Por isso que temos a esperança viva em Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que essa igreja seja portadora do Teu amor, Senhor Jesus, levando aquele que está precisando, Senhor. E muitos precisam, assim como nós um dia fomos tocados pelo Teu amor, pela Tua cruz, pelo Teu Evangelho, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, porque somos limitados, somos falhos, mas queremos confiar
que, como nós ouvimos, o Senhor é um Deus que ouve o clamor do teu povo, Jesus Cristo. O Senhor é um Deus vivo, que a tua poderosa mão está estendida para atuar, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por pertencermos a um Deus de amor, um Deus que é vivo, um Deus que é real, Senhor Jesus. E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor seja vivo, presente em todos os momentos dos nossos dias, Senhor Jesus Cristo. Queremos andar, queremos viver somente para Ti, Jesus. Sabemos, mais uma vez, que falhamos, que somos pecadores, Senhor Jesus Cristo, mas queremos prosseguir em conhecer a Tua graça, a Tua verdade, cada dia mais em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Queremos nos alegrar no Deus da nossa salvação, mais e mais, Jesus Cristo. Obrigado, porque podemos estar orando pela enfermidade, por BH e por tantas outras causas que aos nossos olhos parecem impossíveis, Senhor, mas para Ti tudo é possível, Senhor. Obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus que escuta o clamor do Teu povo, Senhor. E queremos cada dia mais nos humilharmos na Tua presença, Senhor Jesus Cristo, orar e realmente buscar a Tua face, ter cada vez mais intimidade contigo, Jesus Cristo. E principalmente queremos nos arrepender, Senhor, dos nossos maus caminhos, Senhor Jesus Cristo. E a Tua palavra fala que o Senhor do céu nos ouvirá, nos perdoará e sarará essa terra, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque não são palavras humanas, mas é a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, é real, Senhor. Por mais que nossos olhos não possam ver, nós olhamos pela fé em Ti, Jesus, que um dia tudo isso se cumprirá, porque Tu és fiel. Obrigado, porque podemos descansar e confiar em Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e fez separação das águas, terra seca. Foi Ele quem os luminares, a natureza, e formou o homem. E a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, nós somos gratos a Ti, porque na Tua palavra o Senhor nos ensina a orar, e o Senhor nos ensina como o Pai nos recebe no momento da oração. Antes de terminar esse culto, Senhor, eu quero orar intercedendo por cada pessoa que está aqui, intercedendo pela minha vida, me colocando, Senhor, na Tua presença. Senhor, transforma a nossa forma de orar. Muda o nosso coração quando nós estivermos na Sua presença, Senhor. Tanto aqui na igreja, quanto em nossas casas, no nosso quarto. Espírito Santo, nós queremos despertar para uma vida de oração. Nós sabemos que é muito mais do que palavras. Porque as palavras, elas impressionam os homens, Senhor. Mas isso não chama a Sua atenção. O que chama a Sua atenção é um espírito quebrantado, é um espírito contrito, é um espírito que se submete à Tua vontade. E é essa obra que o Espírito Santo está fazendo em cada um aqui, Senhor, eu creio. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo levanta irmãos aqui para orar, interceder por essa igreja, interceder pelo Teu reino, pela Tua obra, pelas famílias, pelas crianças, pelos ministérios, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas, apesar que muitas vezes a gente tem andado sentindo falta, Senhor. Mas na verdade o nosso coração, ele só será completamente preenchido na Tua presença, Deus. Nos faz enxergar, Deus, como pode ser bênção entrarmos em oração, com um coração sincero, se derramando realmente diante de Ti, Deus. Esse é um momento muito especial porque o Senhor está aqui. Esse é um momento onde Deus espera que os Seus filhos se voltem para Ele e glorifiquem Seu nome, digam o quanto Ele é bom e sejam gratos e possam oferecer gratidão por tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Esse é um momento muito especial porque Deus está presente, ouvindo a nossa voz, lendo o nosso coração, dizendo o quanto nos ama, o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele tem planejado para nós. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor confirma que nós somos Teus filhos, que nós não somos bastardos. E ainda que a Sua disciplina venha sobre nós, Senhor, ainda assim nós queremos nos alegrar, Senhor, porque o Senhor está nos corrigindo como um pai corrige seu filho. O Senhor sabe o que é o melhor para nós. Por fim, Senhor, o Senhor também tem todo o poder, Deus, para fazer dissipar qualquer vírus. O Senhor tem poder para dissipar doenças. O Senhor é aquele que ordena uma palavra, Senhor, e todas as coisas são transformadas. Nós queremos clamar, Senhor. A nossa realidade aqui é que existem muitos irmãos que têm contato com pessoas na China e nós queremos orar e interceder por essas vidas. Pedir que o Senhor livre do mal. Orar para que o Senhor venha proteger cada um dos nossos irmãos que tenham contato com essas regiões. Tanto pela vida deles, Senhor, quanto pela vida de outras pessoas, das suas famílias, do nosso país, da nossa igreja aqui, Senhor.
Nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Que o Senhor não permita, Deus, que o maligno nos atinja. E se isso o Senhor está sinalizando algo para o Teu povo, Senhor, que seja para despertar em oração, que a gente esteja sensível e cumpra a Tua vontade, Senhor. Por isso nós quisermos ter esse momento aqui nesse final de culto, de interceder por essas questões. Nós sabemos que muitas outras calamidades estão acontecendo pelo mundo, talvez a mídia nem venha divulgar, Senhor. Mas nós oramos e intercedemos, clamando a Ti, que é um Deus poderoso, porque nós confiamos em Ti, Senhor. E sabemos que só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode. O Senhor tem todo o poder, na Sua mão direita a força, Senhor. Que o Senhor venha estender a Tua mão para nos abençoar e nos guardar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, irmãos. Vamos nos incentivar essa semana a cultivar uma vida de oração, a realmente entrar na presença do nosso Pai, que é muito bom, e saber que Ele tem um plano para cada um de nós. Amém? Então, podemos ter um momento agora de compartilhar aquilo que Deus falou ao nosso coração. Podemos usar esse tempo para incentivar uns aos outros e também para orar junto, caso você queira orar, caso você precise de uma oração, só levantar a mão aí que com certeza pessoas vão orar por você. Amém? Que Deus abençoe a todos.